RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos, muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Nesta quinta-feira, às 11 da manhã, nossa edição ao vivo, com a reapresentação no domingo, às 10h30 da noite. Você participa conosco através das redes sociais, no Facebook, você compartilha inclusive a nossa live. O pessoal assiste pela live também o nosso programa e pode ali também participar, mandando a sua pergunta, o seu questionamento, ou dando a sua opinião, enfim. Muito bem-vindo sempre a sua participação no nosso Inteligência Emocional. E também, é claro, siga as redes sociais da RDC TV, no Instagram, no Twitter, no YouTube, programação todinha no YouTube para você acompanhar, enfim. Estamos em todos os lugares para que você possa compartilhar e assistir no momento que quiser a programação da RDC TV. O nosso Inteligência Emocional de hoje, eu recebo com muito prazer, com muita alegria, a Débora Paz, ela que é coaching de desenvolvimento de empreendedores. É mais ou menos isso, Débora? É. Muito bom dia ou boa noite para quem assiste no domingo. Obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Estou bem feliz de estar aqui contigo hoje para a gente fazer essa troca, falar um pouquinho sobre esse inteligência emocional e tudo que a gente vem fazendo aí para desenvolver as pessoas, né, com o nosso trabalho. Pois é, você é coaching de desenvolvimento empreendedor, na verdade, é isso? Coach de desenvolvimento empreendedor. Eu que criei esse nome porque eu acredito que o empreendedorismo é um estilo de vida, né? Então a gente desenvolve isso internamente nos empreendedores porque às vezes, quando a gente quer ter um negócio, a gente acredita que se a gente tem uma ideia fenomenal, a gente tem um plano de negócio fenomenal, a gente vai ter muito sucesso. E, na verdade, tudo começa muito antes disso. Começa a gente com a gente mesmo, no nosso desenvolvimento como pessoa. E que tem tudo a ver com a inteligência emocional que a gente vai falar aqui hoje nesse teu programa maravilhoso, com certeza, que é como que a gente se desenvolve emocionalmente para ser um empreendedor. Porque eu acredito que antes a gente precisa ser para depois ter um negócio. Então, é esse o trabalho que eu faço com o coaching, com os empreendedores. Sabe que eu me identifico muito com o tema, Débora? Porque eu me autodenomino um empreendedor desde sempre. Desde de criança, eu me lembro que os carrinhos de ferro que eu não brincava, eu botava numa caixinha e ia vender para poder ter dinheiro para comprar outros. Maravilhoso. Cheguei a tentar, inclusive, o campo do porquinho da Índia. Sim. Vender porquinho da Índia. Cheguei em casa com uma porquinha da Índia grávida, meu pai mandou devolver. Não, essa não dá. Imagina essa gritaria que vai ser dentro de casa. Mas já estava desenvolvendo estratégias empreendedoras, né? Para observar negócios. Exatamente. E inclusive, eu sempre lembro também de um grande empresário do nosso estado, nosso amigo, e um cara que realmente eu tenho muita admiração, que é o Jefferson Furstenau, da Kia Sam Motors, da Lifan Sam Motors. O Jefferson já teve, inclusive, uma criação de coelhos, por exemplo. Então, quer dizer, como o empreendedorismo, ele está mesmo incrustado, fechando exatamente o que você disse, né? A minha história, ela começa muito, quando eu conto a minha história, ela começa de quando eu tinha 10, 11 anos, que eu estava na quinta série e eu era da galera do fundão, né? Da galera que ia pra bagunçar. Dar uma agitada na escola, né? Eu era super contra o sistema já naquela época. E a professora falou, Débora, vai sentar. E quando ela falou assim, vai sentar, pra que eu vou sentar, né? Desafiei já a professora, eu super nova, né? E a professora, porque senão, se tu não aprender isso que a gente tá fazendo quando tu crescer, tu nunca vai arranjar um emprego. E aquilo me tocou muito profundamente quando eu era criança. Em você. Exatamente. E eu pensei, mas quem disse que eu quero arranjar um emprego? Uma âncora limitadora também, dá pra se dizer, né? Você nunca vai criar um emprego? Limitadora, pode ser, mas naquele momento, aí depende como que tu lida. Você ressignificou. Exatamente, como tu lida com aquela informação, né? E eu pensei naquele momento assim, mas quem disse que eu quero arranjar um emprego? Eu é que quero fazer os empregos para as outras pessoas, né? Eu quero trabalhar para mim. Desde aquele momento, eu decidi que eu ia trabalhar para mim. Eu acho que desde muito pequena, assim como tu tá falando. E aí, com 15 anos que a gente começou. O primeiro empreendimento que a gente fez foi o negócio da chapinha.
Negócio da chapinha, conta pra gente desse negócio. É assim, eu e uma amiga minha, né, uma amigona minha da escola, ela era uma das únicas pessoas que tinha chapinha e era a invenção da chapinha naquela época. Então foi uma revolução pro cabelo das mulheres, né? Porque tu passava aquela chapinha e ficava com um cabelo maravilhoso. E ninguém tinha ainda aquilo. E aí a gente começou a pensar, não, então vamos começar a vender passada de chapinha pra mulherada aqui no colégio. Olha só. E a gente fazia, era R$8 a passada de chapinha. E a gente foi super bem sucedida, depois super cresceu o nosso negócio, a gente começou a fazer milhões de coisas e se tornou o SOS Beleza. A gente ia na casa das pessoas. Pô, a gente bom ficou... nome, hein? Existe ainda o SOS Beleza? Não, ou não existe. Até bem interessante isso, que depois eu fui atender eu tive uma cliente que era dona de um salão e o nome do salão dela era SOS Beleza. Agora, né? Ela tem esse salão. Se tivesse registrado, ela não teria colocado esse nome. Exatamente. Mas foi bem interessante, assim. Foi uma baita de uma experiência. Então, desde cedo, a gente tinha 15 anos, já sempre fui nessa história. E quando eu fui viajar, porque eu morei fora durante 10 anos, aí sim, lá eu comecei a trabalhar muito com esses trabalhos de pessoas do exterior, né? De imigrantes, no caso. Aí eu trabalhei em vários lugares, fiz um monte de trabalho, assim, de tudo um pouco. Fui de tudo um pouco, assim. Mas eu sempre tinha aquela coisinha, mesmo no exterior, né? De eu quero ter algo meu, né? Eu chegava em casa já pensando o que eu ia fazer por mim, o que eu ia desenvolver. E aí, como eu trabalhei com moda, né? Depois eu fui fazer faculdade de moda, depois da época da chapinha. Eu cheguei a ter 4 lojas na Nova Zelândia, né? Eu comecei a levar roupas do Brasil para vender lá. E aí eu tive uma loja, daí foi crescendo, acabei tendo 2 lojas e aí fali, né, por uma série de questões que eu não estava preparada para chegar naquele tamanho e aí diminuir, construir uma loja menor para tentar me recompor, mas daí achei melhor vender, aí vendi a loja e aí comecei outra história. E aí, a partir de todos esses erros que eu tive nos meus negócios, hoje eu também tenho muito mais embasamento para poder passar para os meus clientes, que são pessoas que querem ter negócios, né? E é muito que importante, tudo começa dentro da gente, com certeza. E é muito importante que o empreendedor, o cara que busca um sonho, uma realização, ele tem que ter essa consciência de que é quase que inevitável que ele vai ter esses percalços de daqui a pouco ter que quebrar uma loja, achar... Até tem alguns caras que rolam na internet, diz, se você quer ser empreendedor, saiba que você vai ter dias de choro, dias de sofrimento, vai achar que tá louco e tal, não sei o quê, e vai pensar em desistir, mas faz parte desse crescimento evolutivo, desse processo evolutivo, melhor dizendo, esse processo evolutivo para se alcançar a maturidade para que se tenha o seu próprio negócio. Com certeza, com certeza. Existe até alguns estudos que dizem que pessoas de sucesso faliram no mínimo 3, 4 vezes, né? Porque tu precisa lidar muito com essa questão da persistência mesmo, né? De tu se tornar uma pessoa persistente durante todo esse caminho. Eu acho que é uma das chaves, assim, é essa persistência dentro dessa disciplina que a gente precisa desenvolver. Não, e é claro que o nome do programa está completamente incrustado nessa questão do empreendedorismo. Tem que se ter inteligência emocional para conquistar os seus objetivos, né, Débora? Com certeza. Tudo começa na inteligência emocional, em como tu administra as tuas emoções, em como tu reconhece as tuas emoções e administra elas, gerencia essas emoções a teu favor para conseguir chegar no objetivo que tu tem. E quem é empreendedor sempre tem um objetivo, tem que ter, na verdade, porque muitas vezes não tem, né? A gente, eu quero ser, não sei porquê, e não sabe nem o que, às vezes, e a gente precisa saber também o que a gente quer realizar, né? Que objetivo é esse, para a gente conseguir estruturar essa estratégia também mental que está relacionada à nossa inteligência emocional para conseguir conquistar esse objetivo, né? Na minha vida, como eu falei, me identifico muito porque eu sempre fui empreendedor, mesmo quando tinha meu trabalho lá de carteira assinada. Eu sempre busquei ter algo paralelo que não atrapalhasse e que satisfazesse a minha vontade de crescer, de ter o meu negócio. E acredito que, não estou dizendo que não é bom ter uma carteira assinada, um trabalho formal. Claro que é muito bom. E a gente pode empreender dentro do nosso... A própria empresa. Exatamente, dentro da empresa que a gente está
trabalhando, por que não, né? Isso que eu falo, né? Essa questão de desenvolvimento empreendedor vem disso, de tu ser um empreendedor, independente de onde tu estiver. Tu pode ser um empreendedor dentro do teu relacionamento, tu pode ser um empreendedor da tua própria pessoa para ter mais saúde. Eu acredito que o empreendedorismo vem dessa questão de tu ser o protagonista dessa história, independente de que aspecto da tua vida tu esteja trabalhando, né? Então, por isso que eu falo que é um desenvolvimento de estilo de vida, né? De formato, de processo mental mesmo. Pois é, uma pergunta, Débora. É possível alguém que se não considera um empreendedor tornar-se um empreendedor? Ou ele precisa ter essa coisa de, não, eu nasci com isso? Essa pergunta eu adoro, né? Porque é uma opinião muito minha e eu acho que muitas pessoas não pensam assim, mas eu acredito que todo mundo. Porque todo mundo mesmo. Todo o mundo, de fato. Tudo. Porque muitas pessoas, quando eu me tornei coach, né, quando eu comecei essa carreira de ser coach, eu não era coach de empreendedores, tá? Eu comecei a ser life coaching, que é coach de vida. E neste processo de trazer um desenvolvimento pessoal para as pessoas, de trazer autoconhecimento para as pessoas, das pessoas se conhecerem melhor, conhecerem as suas habilidades, porque as pessoas não têm nem ideias de que habilidades elas têm. Eu pergunto para elas, o que tu faz bem? A pessoa fica assim, ó, cri. A pessoa nunca parou nem para pensar quais são as suas próprias habilidades, né? A gente não tem esse desenvolvimento emocional, da inteligência emocional mesmo. E a partir dessa história de eu desenvolver essas pessoas no life coaching, elas começaram a desenvolver essa vontade de ser empreendedor, de criar algo para si. Então, eu acho que vem muito desse reconhecimento de quem tu é, essa questão de tu ser empreendedor, de tu querer fazer algo a mais, de tu querer fazer algo pelo teu propósito, de tu querer construir algo a partir de ti. Né? Então, eu acredito que todas as pessoas, sim, podem desenvolver essa habilidade empreendedora. Todas. É uma baita de uma dica aí. Deixa eu passar um pouquinho as pessoas que estão nos assistindo. A Denise Alano está nos assistindo. Denise. A Juliana Thiago Rodrigues. Parabéns, Débora. Tu é iluminada. Está dizendo aqui a Juliana Thiago Rodrigues. São duas pessoas, né? A Juliana e o Thiago estão assistindo a gente também e participando através do Facebook da nossa RDC TV. Bom, quando é bom, passa rápido, já terminou o primeiro bloco. Deixa eu agradecer aqui a nossa equipe técnica com o Toninho e o Claudião nas câmeras, lá na suíte o Chiclé, o Eduardo Rocha, a Ana Santos no gerador de caracteres e o Marcelo Vidal também por lá. A Nina Chari é a produtora e a Chali, de marketing aqui da nossa RDC TV, também está aqui no estúdio acompanhando a nossa programação e divulgando nas redes sociais. Nosso Inteligência Emocional vai para um rápido intervalo e volta com Débora Paz, coach de desenvolvimento empreendedor, tá muito bacana. E na volta eu quero falar sobre um dos empreendimentos da Débora, que é muito bacana, que é o movimento de expansão. Ela e mais outras empreendedoras criaram esse movimento muito bacana e que está fazendo um barulho bastante grande pelo lado positivo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Já voltamos. Voltamos com o nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV, na edição desta semana, recebendo a coaching em desenvolvimento empreendedor, Débora Paz. Ela que também faz parte do movimento de expansão, que daqui a pouquinho a gente vai falar também. Agradecendo a quem está nos acompanhando ao vivo. Grande Mário Sérgio Martins, estava de aniversário. Grande abraço, querido Mário Sérgio. Felicidades, Mário. Marcela Costa, Débora Paz é maravilhosa, viu, Débora? A Aline Munari, oi, coach linda. Tá mandando para você também aqui. Pessoal acompanhando a nossa RDC TV e acompanhando a Débora Paz, nossa entrevistada desta semana. Lembrando que você participa através das redes sociais. Essas mensagens eu li através do Facebook da RDC TV, onde você também participa, manda ali o seu recado, a sua opinião. Participa, evidentemente, participa de forma efetiva na nossa programação, não só do Inteligência Emocional, mas de toda a programação. Débora, movimento de expansão, como foi esse empreendedorismo da tua parte, esse empreendimento que você, juntamente com mais 6, né? 6, somos 7. 6 mulheres criaram a casa, o movimento das 7 mulheres. 7 mulheres, Como é que foi? E, aliás, o movimento de expansão foi muito bacana, que neste ano,
trouxe em um grande evento, inclusive, a Monja para Porto Alegre. Isso, Monja Coen. Um evento que aconteceu lá no auditório Dante Baroni, da Assembleia Legislativa. Isso. Eu estava no mesmo dia com o evento também, não pude comparecer, mas foi muito bacana, porque ali também a gente teve um pouquinho de resiliência por parte de vocês. Porque foi no sábado onde o Brasil parou em função da questão da gasolina, eu também achei que não ia fazer meu evento, no fim acabei fazendo. E o de vocês também chegaram a se questionar se fariam ou não. Não, vamos encarar, vamos embora. Sim, a gente o tempo inteiro, vamos encarar, vamos fazer. A gente estava muito, assim, unidas para fazer o negócio acontecer, com certeza. As pessoas, minha terapeuta fala, né, vocês gostam de coisas impossíveis, né, Gurias? Que ela é a terapeuta de todas nós, praticamente, né? E ela fala que a gente gosta de lidar com coisas impossíveis, porque a maioria dos eventos foram cancelados aquele dia. A gente recebeu uma enxurrada de e-mails, um monte de gente querendo desistir, foi assim, uma coisa de louco, mas por outro lado, né, que eu acredito que nada é por acaso. Por outro lado, gerou uma união muito grande das pessoas que estavam vindo do interior, que a gente fez uma live no dia anterior e deu a ideia das pessoas se unirem onde elas estavam para rachar, para virem juntas pro evento. E Cada um dá um litro de gasolina e vamos. Exatamente. Aí começaram a alugar vans, vieram de vans do interior, todo mundo junto, acabaram criando um vínculo. Essas pessoas acabaram criando vínculos, vindo juntas, assim, se conhecendo para ir junto pro evento. Então, por outro lado, foi uma coisa bem bacana, assim, que acabou acontecendo pelo fato de uma coisa ruim. A gente ressignificou realmente a situação. E mandamos ver, né? Tava tudo pronto, não tinha como, né? A gente, imagina, a gente tava trazendo pessoas de outros estados, né? A Monja tava vindo de São Paulo e tudo certo. E foi um sucesso total, tava lotado. Pouquíssimas pessoas, acredito que 5 pessoas das pessoas, 5% no caso, 5% das pessoas, 10% no máximo, deixaram de comparecer por causa dessa situação. O resto, todo mundo foi mesmo, foi bem legal, Desafiador, mas foi muito legal, de verdade. Que bacana. Mas e o movimento de expansão? Como é que começou essa história toda, do que a gente... Movimento de expansão e você coaching em desenvolvimento empreendedor. Isso. Eu ia até brincar com você, poderia ser coach de desenvolvimento de expansão, né? Sim, claro. Que é mais ou menos a mesma coisa. Com certeza. Na verdade, o movimento de expansão era o nome do meu programa que eu tinha como coach. Né? Eu tinha um programa com vários empreendedores, que eu fazia desenvolvimento empreendedor com eles, e o nome desse programa era Movimento de Expansão. E as meninas, que são hoje as co-criadoras do Movimento de Expansão, faziam parte desse grupo. E a gente gostava muito de eventos, de empreendedores, de tudo, né? A gente estava sempre nesses eventos e aí um dia a gente sentou no grupo e falamos, por que a gente não cria o nosso próprio evento aqui em Porto Alegre, né? E aí as gurias, algumas aceitaram, vamos fazer e tal. E aí a gente resolveu desenvolver esse movimento de expansão, que daí a gente resolveu levar muito mais pro lado que é o mais importante, que é o pessoal. Que é onde começa tudo. Antes da gente ser empreendedor, antes da gente ter um negócio, a gente precisa ser um empreendedor. Então, a gente precisa cuidar do nosso desenvolvimento pessoal. Então, a gente levou o movimento de expansão para esse tema, né? De espiritualidade, propósito e excelência, que são as bases do movimento de expansão. E aí, a gente começou a criar. A gente não tinha noção nenhuma de como fazer um evento. Foi muito de coração mesmo. Foi muito, assim, de a gente se abrir, se desafiar e começar a montar o negócio para acontecer. No início, nós éramos 15 pessoas, e aí essas pessoas foram, né, algumas conseguiram se manter no processo. O primeiro evento foi em 2016, onde a gente trouxe o Amir Klink, né, e outros palestrantes do Brasil todo, muito. Nunca esqueço daquele livro dele, 100 Dias Entre Céu e Mar. Sim. Que eu comprei aquele livro, li isso, estou falando lá da década de 90. Ou até, olha, não sei se não foi década de 80 que eu gostava do trabalho do Amir Klink e adquiri aquele livro. Pena que eu não sei onde ele foi parar, porque é um livro muito legal. E o Amir Klink tem uma história fascinante também. Né? Nossa, incrível. A palestra dele foi, assim, fenomenal, assim. 1h30 de palestra, ninguém queria ir embora, ninguém queria que parasse. E ele tem um jogo de cintura, ele é engraçado no que ele conta também. Foi muito bacana a palestra do Amir Klink, assim. E uma das coisas mais interessantes que ele falou, que me marcou muito, é que ele não sabe nadar, né? Olha só. Imagina, ele atravessou o mundo naquele barquinho dele,
que ele mesmo fez, enfim, e ele não sabe nadar, né? Foi muito interessante, assim, olha o que é, né, a pessoa. Mas, enfim... E foi muito legal, assim, porque a primeira pessoa que a gente quis trazer para fazer palestra foi o Almir Klink, foi unanimidade entre a gente, e ele aceitou vir, então aquilo já nos fortaleceu, né, uma crença de que, nossa, é super possível fazer o que a gente quer. E a gente convidou, ele veio, e aí a gente começou a construir esse evento, né, que a gente faz agora anualmente. E... como é um movimento de expansão, né, a gente começou a criar outras formas de entregar conteúdo de desenvolvimento pessoal, que essa é a intenção nossa, né, nossa e das meninas, porque nós somos todas empreendedoras, cada uma em uma área diferente. Vamos falar o nome das outras 6 aí pra gente dar o crédito. Isso. Uma tá assistindo a gente aqui, que eu conheço, que é a Paula Vieira, né? A Paula. Tem o sobrenome do meio que eu não vou me atrever a pronunciar, mas é a Paula Vieira. Sim. Tem a Lúcia. A Paula, ela é designer também, ela que faz todas as nossas artes, né? Maravilhosa, ela é sensacional no que ela faz. Então a gente juntou as habilidades de todas para conseguir... Pra fechar o círculo. Exatamente. A Lúcia Andrade, que ela é nossa advogada também, ela também é coach, mas ela faz toda essa parte, né? Tem a Andréia também, né? A Andréia, que é dona do espaço, do coworking Espaço 80, na Cidade Baixa, que é onde a gente faz todas as nossas reuniões, as nossas lives, que a gente faz lives também toda semana para trazer esse conteúdo. Tem a Darcy, que é a nossa contadora, né? E também faz toda essa parte para o movimento de expansão. Tem a Tati, que ela é cabeleireira, trabalha com embelezamento, empoderamento feminino, tudo mais. Tem a Cassandra também, que ela é empresária, né? Tem os estúdios Cangu e também nos ajuda bastante. E falei todas? Falei todas. Falei todas? Eu contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com você, 7. Isso. E eu, que sou coach de desenvolvimento empreendedor, né? Que bacana. Não, e é engraçado até foi que eu contei essa história, que eu fui numa reunião com vocês, acho que tem quase um ano isso. E aí você senta, são as 7 ali na sua frente, 7 mulheres te questionando e tal. Deve dar Daí, medo, você né? vai te assustar? Eu não, se eu me assustar de mulher, eu tenho que fazer o quê, né? Mas brincadeiras à parte, é muito bacana esse trabalho de vocês, porque a gente vê que é algo de coração, realmente, que vocês fazem, e que visa levar para o próximo um conhecimento, algo que seja, como você falou, relacionado ao pessoal, e aí vem a próxima questão. Eu sou um que não consigo tirar exatamente essa linha de raciocínio. Para mim, o sucesso está diretamente ligado à questão pessoal. Você concorda comigo? Totalmente. 100%. Tipo, deixa o teu problema em casa e vem trabalhar. Não. E isso reflete totalmente dentro dessas reuniões que a gente tem, do movimento de expansão, que a gente se encontra toda semana, né, para falar das pautas, do que a gente tem que melhorar, enfim. E emocionalmente, se uma de nós não está bem, com certeza desestrutura praticamente todas. Porque é uma coisa também que leva essa energia para o ambiente e não tem para mim, não dá para separar. A gente é uma coisa só, com certeza. A gente até tenta, né? Mas não, eu acredito que vai junto. A questão pessoal sempre vai junto. Até na última live que a gente teve presencial, como a tua, né? A gente entrevistou o Rodrigo e ele trabalha com investimento. E ele falando que no dia que ele estava mal, emocionalmente, ele foi fazer, né? Porque o investimento, né? Tem que estar lá meio que sabendo, apostando, enfim, né? Sabendo onde é que tu vai colocar teu dinheiro. E um dia que ele estava mal, ele perdeu tudo. Porque a emoção vai te gerando as tuas ações, né? E aí tu vai agindo de acordo com aquelas tuas emoções. E se as tuas emoções não estão de forma positiva pro teu lado, tu vai fazer cagada. Coisa errada, né? Agora, você sabe que é interessante que mesmo as pessoas que têm o conhecimento de inteligência emocional, o PNL, ninguém é perfeito, todo mundo passa por isso. Nossa, né? eu totalmente. Eu brinco que dos 365 dias do ano, eu tenho 5 que eu não tô legal por algum motivo qualquer que seja. E aí, nesse dia, é interessante quando nós nos identificamos, e aí, até para quem está nos assistindo agora, possa também fazer esse exercício, se identificar, bom, hoje eu não tô legal, então hoje não é que você não pode deixar de fazer as coisas que você tem que fazer, mas você pode trabalhar isso para que não tenha mais danos, tipo o caso
Qual o nome dele? Do Rodrigo. Do Rodrigo, que, pô, não estava bem, fui trabalhar e investi tudo errado, perdi. Então, às vezes, é melhor não fazer ações que comprometam, É fazer isso que ele falou, com o certeza. básico de tudo, para que não Exatamente. tenha maiores reflexos. Né? Agora, parabéns pra ti, que só tem 5 dias no ano. São só 5, só 5. Nossa, Eu consigo trabalhar bem, assim. Essa... eu acho que as mulheres são um pouquinho... Por motivos óbvios. Um pouquinho mais, mas não sei, com certeza eu tenho mais do que 5 dias que eu não estou bem. Mas, por um lado, isso é legal também, né? A gente vê isso de uma forma... A gente pode usar isso a nosso favor também, porque eu, como trabalho com um desenvolvimento de pessoas, se eu tivesse sempre bem, eu não teria empatia suficiente com as pessoas que eu desenvolvo. E know-how para isso, experiência para como administrar. Exatamente. Então, assim, no momento que tu não tá bem, tu te observa, tá? O que causou isso, né? O que tá causando isso? E aí que é administrar as tuas emoções, é entender as tuas emoções, é ter a inteligência emocional e trabalhar com elas a teu favor, né? Então, tu começar a avaliar por que isso causou, né? O que tá acontecendo pra eu estar assim. E assim tu vai ter muito mais empatia na hora que tu tiver que ajudar a outra pessoa a passar por essas situações, porque todo mundo passa, né? Então, eu acho que é interessante também a gente ter, né, avaliar quando a gente está assim num momento de baixa também, que é super normal, todo mundo vai passar por isso. Foi até muito interessante o curso que eu fiz de PNL, já faz uns 5 anos, eu acho, quando eu fiz esse curso. Aí uma das pessoas, a gente estava lá no grupo e uma das pessoas levantou a mão e perguntou para o professor assim: tá, professor, e se eu quero ficar bem todos os dias? E o professor assim: tá. Nessa encarnação, eu acredito que não... Porque ele falou... Não, foi assim, ele falou: eu fico mal de vez em quando. Eu queria saber como é que eu o que eu faria para ficar bem sempre. Daí ele falou assim: bem-vindo ao mundo, né? Todo mundo vai ficar mal de vez em quando, né? Porque é normal do ser humano ter seus dias de baixa também, né? Então, a gente aceitar isso também é bem interessante. Eu me lembro da uma tia que é minha irmã, né? Morávamos sempre juntos. E quando ela era criança, tinha lá seus 5, 6 anos, de vez em quando: cadê a tia? Eu louco pra brincar, eu era mais novo que ela, cadê a tia pra brincar? Não, hoje nem... Aí minha avó falava: nem vai falar com a tua tia, que hoje ela tá de tédio, ela dizia. E ficava atrás de uma cortina virada pra parede. Eu achava aquilo louco demais. Nossa! Mas ela fazia isso. Não, hoje eu tô de tédio, então, mas ela tava certa. Eu tô de tédio, vou ficar falando com a parede aqui. Olha, não vou me incomodar com ninguém. Mas era uma coisa que me chamou a atenção quando você falou, eu me lembrei. Beijo pra minha tia Luciana Costa lá. Bom, tá muito bacana aqui o bate-papo. A gente vai continuar daqui a pouco após o intervalo. Agradecer aqui o Rodrigo Paz. Essa guria é show, é teu irmão? Olha aí, tá aí. A família tá assistindo. A Paula Vieira, que citamos aqui, tá assistindo a gente. O irmão Tiago Rodrigues. Parabéns, RDC TV, por trazer a Débora Paz, uma excelente coaching. A Ana Prates também está dizendo aqui que está show o programa. E a Aline Munari, que já havíamos citado, coach lindo. A Marcela Costa participou hoje também. Juliana, Tiago Rodrigues, bacana, o pessoal participando através do Facebook, na live do nosso Inteligência Emocional desta semana, que vai para o intervalo e volta já já. Achei. Voltamos com Inteligência Emocional desta semana aqui na RDC TV, recebendo hoje a coaching em desenvolvimento empreendedor Débora Paz. Você participa conosco através do Facebook da RDC TV, ali tem a nossa live, você pode comentar aí embaixo que a gente vai trazendo a sua manifestação, a sua pergunta, a sua questão para o nosso programa. Lembrando que o Inteligência Emocional é transmitido sempre nas quintas-feiras ao vivo, às 11 horas da manhã, e também com sua reapresentação no domingo às 22 horas e 30 minutos, às 10h30 da noite, trazendo aí sempre um pouquinho da inteligência emocional, da programação neurolinguística, do coach, para ajudar você que está aí com suas ideias, com seus pensamentos, ou então, no caso de hoje, que quer empreender, temos aqui uma coaching de desenvolvimento empreendedor. Quando eu leio coach de desenvolvimento empreendedor, Débora, eu vejo que você desenvolve pessoas que talvez têm o espírito empreendedor ou a vontade de empreender, mas não sabem como. É por aí? Ou Sim. também é o cara que já é empreendedor e precisa dicas, enfim, uma linha para seguir? Eu acho que a gente sempre precisa. Eu posso trabalhar com isso, mas eu sempre tenho um coach, sempre tenho um terapeuta, sempre tenho uma pessoa que vai estar me desenvolvendo de alguma forma, porque a gente veio para troca. Eu acho que
né? A gente não veio um ser completo, eu acho que a gente está sempre tendo que se desenvolver. Então, eu acho que com essa troca, sempre todo mundo, ninguém sabe tudo, né? Então, sempre a gente tem alguma coisa a mais para aprender. Então, pode ser em todos os casos. Uma pessoa que está pensando em começar a empreender, uma pessoa que está querendo encontrar alguma coisa para empreender, uma pessoa que já é empreendedor, pode trabalhar com esse desenvolvimento empreendedor, com certeza. Eu me lembrei de uma brincadeira que fazia com os amigos conversando, numa mesa de bar, enfim, num churrasco. A gente precisa inventar uma coisa que não existe. Eu pensava isso. Aí brincava o óculos com o para-brisa, né? Para tirar o para-brisa, não, com as palhetas, né? Para limpar o para-brisa é o do carro. Mas com algo para limpar o óculos quando chove, enfim. Óbvio, uma brincadeira, mas que às vezes a gente começou a pensar que até algumas coisas que pareciam óbvias ou que até eram ridículas, que foram inventadas, e tem gente que ficou milionário com isso. E um exemplo é o cara das pulseirinhas para eventos. O cara criou lá uma pulseirinha para eventos, patenteou, e o cara ficou milionário porque inventou isso. Sim. Uma pulseirinha para eventos que veio, a questão acho que de 10 anos para cá, talvez 15, mas não existia e alguém inventou. Agora, efetivamente, Débora, para quem quer empreender, quais seriam as dicas que você daria para quem está assistindo a gente em casa agora e que daqui a pouco está feliz ou está acomodado, está numa zona de conforto, mas quer criar algo, quer empreender na vida? O que fazer? Ou como fazer? Tá. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender por que a gente gostaria de fazer isso. Então, assim, se perguntar, por que eu gostaria de empreender? Por que eu gostaria de ter algo? Que vem da questão do autoconhecimento, que eu acho que é o princípio básico, porque o meu trabalho se constitui em 3 a 4 pilares, assim, que é daí já na parte de mentoria, tá? Que é como eu entrego o que eu conheço para as pessoas que querem empreender, que daí não entra muito na ferramenta do coaching, que é mais para trabalhar as questões de autoconhecimento, né? O coaching, ele te pergunta para te tirar informações, né? A mentoria não, a mentoria de desenvolvimento de negócios, eu já coloco o que eu tenho de conhecimento. Então, quais que são essa base, né? O que seria essa base para a pessoa criar um negócio, que eu acredito que é mais importante? Primeiro é tu te conhecer e saber por que tu quer empreender, tá? E qual que é o propósito desse negócio, né? Por que tu quer colocar esse negócio para acontecer? Eu acho que isso é o que vai te motivar para te manter no processo empreendedor. É tu, contigo mesmo. Tu entender o teu porquê. Depois é o teu cliente, né? Daí depois tu tem que entender quem é o teu cliente, com que tipo de pessoa tu quer lidar. E saber exatamente como é que tu vai fazer essa entrega para ela, né? Como é que tu vai te comunicar com ela. Porque eu trabalho muito com o processo de expansão digital, né? Que é como tu criar uma comunicação digital para comercializar o teu produto ou serviço, né? Então, a comunicação é muito importante nessa fase de tu desenvolver um negócio, né? De tipo assim, como que tu vai comunicar o teu produto? E entender o que é esse teu produto. O que esse teu produto traz, teu produto ou serviço, enfim, traz como transformação para a vida das pessoas, né? Porque o negócio, ele é basicamente isso, ele melhorar a vida de alguém. Se ele não melhora a vida de alguém, o negócio não melhora a vida de alguém, não tem por que ele existir. Então, se o empreendedor não entender essa base de que ele tem que saber que o negócio dele só vai acontecer se ele tiver, de certa forma, ajudando as pessoas para melhorar a vida delas, ele não tem por que aquilo ali acontecer. Não adianta, eu vou comprar uma franquia, eu vou fazer um negócio sem essa base do porquê que ela funcionaria para a vida das pessoas. E conhecer com quem que tu tá lidando e criar esses pilares para poder desenvolver a comunicação certa para poder comercializar o que tu vai começar a vender, né? Agora, como é importante isso que você falou, né? Da gente avaliar quais os benefícios que a gente vai levar para o nosso cliente, ou seja, para o nosso parceiro de negócio, ou seja, para um fornecedor, ou que seja para enfim, todos que envolvem esse processo, né? E eu me identifico também com isso e acho que isso talvez seja fundamental, porque se todo mundo pensasse assim,
como o mundo seria numa linha, né? Poxa, precisando de algo que vai me beneficiar a mim próprio, tá? Mas e aí? Só isso e o que mais? Exatamente. Eu sou apaixonada pelo empreendedorismo justamente por causa disso. Porque pelo propósito que os negócios têm, né? E os meus grupos de empreendedores, eles partem desse princípio, do propósito que o teu negócio traz para a vida das outras pessoas. Então, todas as pessoas que eu mentoro como coach de desenvolvimento empreendedor são pessoas que têm, acima de tudo, um propósito muito grande dentro do negócio delas. Não é um negócio só por um negócio. Não é um negócio só para te ter dinheiro. O dinheiro é a consequência daquilo ali, que todo mundo quer, né? Não estou dizendo que não tem que ter dinheiro, pelo contrário, tem que ter. Mas o princípio do negócio, ele vem da transformação que o teu negócio vai trazer para a vida das pessoas. Então vamos lá. Primeiro passo, saber o porquê que eu quero empreender. Exatamente. Quem eu sou, por que eu quero, isso mesmo. Depois, quem eu vou beneficiar com o meu negócio. Eu acho que eu acho que o segundo passo, poderia ser o terceiro. É o terceiro? O segundo passo seria conhecer o teu negócio em todas as áreas, assim, de tipo, burocraticamente, o que ele tem de transformador para a vida das pessoas, né? O que ele transforma na vida das pessoas. Isso pode ser serviço, pode ser produto, enfim. Qualquer coisa. O cara vai abrir um bar, ele quer levar entretenimento. Exatamente, diversão para a vida das pessoas, né? Então, se conectar muito com essa questão do porquê que aquele negócio existe, né? O que ele vai trazer de bom, de benefício para a vida das pessoas. Então, eu acho que o segundo passo seria esse. Seria conhecer o teu negócio, conhecer a transformação que o teu negócio vai trazer para a vida das pessoas. O terceiro é quem eu beneficiarei, né? Aí o terceiro, sim. Aí o terceiro é o teu cliente. É reconhecer o teu cliente, saber quem ele é, saber quais são os sonhos do teu cliente. Porque, assim, não ficar massacrando. Na hora que tu vai comunicar o teu negócio, hoje eu acredito muito que tu comunica o teu negócio a partir das informações que tu dá, do que o teu negócio, do que tem por trás, que tu educa o teu cliente para vender, né? Tu não sai vendendo que nem um desesperado. Eu acho que isso é muito essencial. Tu não sair disparando, querendo vender desesperadamente, antes de reconhecer o teu cliente e educar o teu cliente para aquilo que tu está vendendo. Por isso que tem que ter o propósito do negócio, para poder desenvolver essa base na comunicação, para poder comercializar o que tu vende. Agora, como é bacana é quando a gente conhece alguns estabelecimentos e conversa com os proprietários, com os donos, os caras que fizeram, né? Porque por qualquer que seja o negócio, ele tem uma história por trás nesse sentido. Exatamente. Puxa, qual é a história? Uma né? cafeteria. Essa cafeteria ela tem essa figura aqui, essa estátua, esse objeto, porque esse aqui foi... É muito legal quando existe essa história, que é exatamente como você falou, de identificar o que, conhecer o negócio, quem é que vai vir no meu estabelecimento, se for o caso desse tipo, se for um serviço, quem que eu vou estar beneficiando. É muito legal. E você tem alguma ideia, assim, Débora, e existe daqui a pouco algum prazo específico que o cidadão que vai empreender ele tem que colocar como, bom, eu preciso botar meu negócio em janeiro, em junho ele tem que estar, de certa forma, operando desse jeito, em dezembro de outro. Colocar, estabelecer um pequeno, médio ou longo prazo para resultados. Resultados? É bem... assim, no lado que eu trabalho, né? Ele não tem exatamente... Porque tudo vai depender do quanto tu vai poder investir em tempo e dinheiro e dedicação, né? Do quanto energia tu vai poder colocar nesse negócio, do quanto dinheiro tu vai poder investir nesse negócio e quanta dedicação tu vai ter, né, ali dentro desse processo. Então vai depender dessas três questões para o negócio começar a converter. Então depende disso para a gente poder colocar um tempo determinado de quando que isso vai começar a dar resultado ou não. Mas eu acredito que para maturar um processo, depende mesmo, porque eu já vi gente tendo sucesso em pessoas que eu já trabalhei tendo resultado muito antes de mim.
Eu acredito que colocaram tanta energia, tanto tempo, que acabaram tendo resultado muito antes do que eu tive resultado. Então, eu já vi gente tendo resultado em 6 meses, 8 meses, e gente que vai ter resultado depois de 2, 3 anos. Realmente. Então, tem que ter paciência. Tem que ter resiliência, exatamente, persistência. E vamos continuar no Zense, que congruência dentro de todos esses pilares que a gente está trabalhando, que eu estou falando, que é o que vai te motivar, tu tá bem contigo mesmo e tu entender que aquilo que tu tá fazendo tem um sentido, tem um propósito, que é aquilo que vai te manter nessa disciplina, eu acredito, né? Que eu acho muito legal que disciplina para mim é péssima, né? É uma palavra que para mim sempre soou medo, né? Disciplina, meu Deus do céu. Você era da turma do fundão. Exatamente, exatamente isso. Mas eu achei muito legal uma colocação que em um dos cursos que eu fiz, ele colocou que disciplina é de si pleno. Quanto mais pleno tu for de si, quanto mais tu estiver fazendo algo que tem a ver contigo, mais tu vai ter disciplina. Então, achei bem legal essa colocação, bem mais bonitinha. Bacana o raciocínio. Nossa Inteligência Emocional, nesta semana, entrevistando Débora Paz, nossa convidada de hoje. Ela que é coaching de desenvolvimento empreendedor. Intervalo e voltamos para o nosso último segmento do programa desta semana, sempre nas quintas-feiras, às 11 horas da manhã, aqui na RDC TV, e também com a sua representação no domingo, às 10h30 da noite. Já voltamos. Voltamos com Inteligência Emocional desta semana, recebendo a coaching em desenvolvimento empreendedor, Débora Paz. Você participa conosco através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, toda a programação da RDC TV à sua disposição para você conferir tudo aquilo que passa aqui no 24 e no 524 da NET. Débora, evidentemente que para estabelecer esse trabalho, a inteligência emocional ela está completamente ligada. A gente falava isso da importância já no primeiro bloco. Mas que ferramentas específicas aquela pessoa que está em casa, está nos assistindo agora ou está assistindo na internet, ela pode implementar na vida dela para ter um objetivo com sucesso através de um empreendimento que ela pensa em fazer, vai fazer, já está fazendo? O que a gente podia colocar que seja importante para que ela adapte a vida dela, incorpore na vida dela para alcançar os seus objetivos? Bom, uma coisa que para mim é essencial, tá? Que eu acho que é a ferramenta básica para a gente começar a trabalhar com essa nossa inteligência emocional, essa nossa programação linguística, né? É a meditação. Meditação. Você não é a primeira pessoa que fala isso. Exatamente. E a meditação não precisa ser a meditação de tu parar e ficar pensando. Exatamente. Pode ser isso, pode ser também, mas eu acredito, eu comecei, é até louco de falar sobre isso, mas eu brinco assim quando eu tô conversando com o pessoal, que eu descobri que eu existia com 31 anos. Até lá. Porque é louco isso, porque a gente vive num inconsciente coletivo. A gente acha que a gente está pensando por si só, mas a gente não tá. A gente está pensando pela cabeça de todo mundo que está te influenciando. E eu comecei a entender isso quando eu comecei a meditar, mas eu meditei de uma forma caminhando, em movimento. E aí eu comecei tem alguém por trás desses pensamentos. E eu comecei a me dar conta disso. Obviamente que depois, quando tu vai estudar a PNL, tu começa a entender o que é aquilo ali. Porque daí tu entende a base dos teus processos mentais. Mas, organicamente, quando eu digo, né, tipo, sem ter estrutura de como é que isso funciona, eu comecei a entender que eu tinha uma pessoa por trás dos meus pensamentos, que observava os meus pensamentos a partir da meditação em movimento, que foi as caminhadas que eu comecei a fazer sozinha. Então, acho bem interessante dar esse tipo de dica para as pessoas que estão nos assistindo, que meditação é sensacional para quem quer ter inteligência emocional. E pode ser caminhando, não precisa ser uma meditação de parar de pensar. Não, até hoje eu não conseguia fazer esse tipo de... Eu admiro quem fala, você tem que parar e não pensar em nada. Olha, para mim é impossível. Exatamente. Então, assim, tu conseguir ser o observador dos teus próprios pensamentos, né? Então, acho que
primeira... eu acho que essa ferramenta é a primeira coisa. Se dissociar e se observar. Exatamente. Dentro do seu cotidiano. Exatamente. Eu falo sobre o ciclo da realização. Eu tenho um ciclo lá que eu criei da realização, que a partir de todas as... Porque no movimento de expansão, o que acontece? Toda semana a gente está trazendo uma pessoa que é expert no assunto de desenvolvimento pessoal. Então, toda vez a gente está dando de cara com um tipo de ferramenta diferente que traz desenvolvimento para as pessoas. Então, eu criei esse ciclo da realização, que é, tipo, tu ter um objetivo claro. Então, é muito importante, porque a gente não sabe o que a gente quer. E assim, como assim não sabe? Não sabe. A gente não sabe o que a gente quer. Então, isso é bem importante, saber o que a gente quer. Né? E aí a partir desse momento a gente precisa tomar uma decisão, que daí não é só querer, é decidir, é escolher. Porque querer é uma coisa, escolher é outra, né? Eu falo que tem uma diferença muito grande. Querer é que eu estava conversando. Querer, eu quero ter a barriga tanquinho, né? Mas eu escolhi? Não, porque eu não tenho. Né? Então, o querer é diferente de escolher. Então, a partir do momento que tu vai escolher alguma coisa, tu tem que gerar um movimento, uma ação para realizar aquilo ali, para fazer aquilo ali acontecer. Só que aí vem a tua mente que vai mais ou menos te influenciar para te agir ou não agir. Né? Então, aí a tua mente está interligada às tuas crenças, que podem ser limitantes relacionadas a esse objetivo ou fortalecedoras. E aí, essas crenças limitantes estão interligadas às tuas emoções. Elas foram criadas a partir das tuas emoções. E aí, o que a gente faz nesse momento? A gente burla e começa a criar crenças fortalecedoras para que na hora que a gente tenha que tomar uma decisão, tenha que agir, a gente esteja mais interligada a essas crenças que a gente começou a criar na nossa mente, acreditando nessas meditações, que podem ser meditações com visualizações do teu objetivo realizado. Então, a gente pode fazer esse tipo de meditação também, entende? A gente tem o nosso objetivo, a gente tem a imagem do nosso objetivo, a gente criou essa imagem do nosso objetivo. O que tem nessa imagem? O que a gente sente? O que o nosso corpo sente quando a gente está realizando aquilo ali? E a gente começar a meditar com essa visualização. Isso é uma ferramenta bem empoderadora que a gente pode usar todos os dias na nossa vida, porque isso vai começar a burlar o nosso sistema de crenças. E a gente começa a criar crenças fortalecedoras para conseguir realizar o que a gente quer. Muito bom. E olha, nada melhor do que fechar com essa grande dica da Débora para você que assistiu o programa, acompanhou todo esse processo para chegar agora e ouvir essa grande dica para você que quer empreender. Meditação. E meditar não é aquela... não, tem várias situações que você pode meditar. Tem gente que medita até jogando futebol. Eu conheço, mas enfim. Exatamente. Faça isso, eu tenho certeza que você vai ter resultados muito bacanas e muito prósperos na sua vida. Débora, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Adorei, Fabiano. Teus contatos para quem quiser entrar em contato com você. Teu contatos para quem quiser entrar em contato, é óbvio. Pode ser pode ser e-mail, né? Que é o contato@deborapazcoaching.com. E tem o meu site também, que é o www.deborapazcoaching.com. Aí tem o meu Instagram também, que é onde a gente está se comunicando bastante ali com o pessoal, que é deborapaz.paz.paz. E o Facebook, que é o Débora Paz Coach. Maravilha. Obrigado, Débora. Parabéns, sucesso. Conte sempre com a gente. Muito obrigada. Abraço às meninas lá do Movimento de Expansão. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Annelise Perim, Rodrigo Paz, Paula Vieira, irmão Tiago Rodrigues. Muita gente participou através do Facebook da nossa RDC TV, acompanhando o nosso Inteligência Emocional, que volta na próxima semana. Muito obrigado pela companhia. Você que está assistindo no domingo, uma excelente semana pela frente. Gratidão no coração e paz. Até a próxima. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.